Vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 13. Nós vamos continuar aquilo que começamos domingo passado. Mateus 13, nós vamos ler versículos 1 a 9 e 19 a 23. Vou ler. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. 19, 18. Atendei vós a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, repare bem isso. Ouvem a palavra do reino, não é judaísmo. Ouve a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Oremos. Ó Deus maravilhoso, nós te adoramos agora, Senhor. E aqui estão as palavras de Jesus diante daquela multidão, falando coisas profundas, Deus. Assim, vem abrir o nosso entendimento, me ajude no que vou falar, aquela inspiração que vem do teu Espírito, que no mesmo tempo que falamos, aprendemos, que se manifeste, Senhor. E cada um dos que estão aqui, recebam dentro deles algo novo, vivo, verdadeiro do teu Espírito. Assim nós oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Jesus ensinou muito por parábolas. E ele trazia parábolas numa linguagem simples, falava de sementes, de semeador, de fermento, de ovelhas. Mas ele, através das parábolas, ele revelava verdades profundas, espirituais. Ele trazia uma ilustração em parábolas simples, porém revelava verdades profundas, espirituais. Uma das suas parábolas, ele disse que a mulher tinha 10 dracmas. Dracmas é uma moeda no valor de 1 denário, uma moeda grega no valor de 1 denário. É o valor de um dia de trabalho. E ela perdeu uma e procurou, até que ela achou essa moeda. Chamou as vizinhas e disse assim: alegrai-vos comigo porque achei a moeda perdida. E depois ele fala: assim haverá júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador, uma pessoa que se arrepende. Há um grande júbilo diante do reino de Deus, diante dos anjos de Deus lá nos céus. Então ele usava parábolas para revelar verdades profundas. E aqui ele está diante de uma grande multidão. Quem é essa multidão? Um monte de judeus. Gente que nasceu debaixo da lei, que conhecia a história de Moisés.
que frequentava sinagogas. Havia gente a favor dele e gente contra ele, gente que acreditava e gente que rejeitava. Então, Jesus agora vai trazer uma revelação profunda, ele vai mostrar o estado do coração das pessoas. Então ele diz, o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? O que prega a palavra. O que é a semente? Ele diz, presta atenção, não tem nada a ver com a velha aliança, a semente. A semente, ele disse que é a palavra do reino. A palavra do reino. Então, essa é a semente. Então ele diz que o semeador saiu a semear, como acabamos de ler, e ele encontra 4 solos que dão 4 resultados diferentes. Esses solos, ele revela que é o coração das pessoas aonde a palavra cai. E a palavra vai encontrar alguma coisa ali no solo, que é o coração das pessoas. E na semana passada nós falamos isso. O primeiro solo, ele disse que a semente caiu na beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E ele explicou que são todos aqueles que ouvem a palavra do reino. Nunca esqueça isso. Ouvem a palavra do reino e não compreendem. Nós explicamos porque eles não compreendem. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o que é a luz do evangelho da glória de Cristo. Então essas pessoas estão na beira do caminho, recebem a palavra, não compreendem a palavra. Caiu dentro delas, a palavra do reino chegou a elas, caiu dentro delas. Mas o que ele diz, são todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Aí vem o maligno, o que faz? Arrebata-lhes o que foi semeado no coração. E aquela semente que caiu ali se torna uma coisa perdida, foi arrebatada, foi perdida. Agora nós vamos entrar hoje no segundo solo. O que ele diz? Outra parte, versículo 5. Caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Um outro tipo de solo, solo rochoso. A semente caiu lá, a semente do reino caiu lá. E ele explica: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. A coisa não penetra, não entra no coração dele. Antes é de pouca duração, uma coisa que dura pouco. E depois ele mostra o que a palavra traz. E quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, essa pessoa que a palavra não enraizou, ela logo se escandaliza e se torna uma coisa perdida. E sempre quando eu leio esse texto, eu lembro, minha sogra morou ali na cidade de Sumaré. Tem muitos irmãos lá de Sumaré, de Campinas, de Hortolândia, que se comunicam conosco pelo WhatsApp, através da internet. Mas minha sogra morou lá na cidade de Sumaré, 10 quilômetros ou 15 ali depois de Campinas, durante uns 15 anos. E eu pegava aqui Fernão Dias, D. Pedro e ia por trás de Campinas. Mas antes de chegar em Campinas, do meu lado esquerdo, na ida, tinha terras muito grandes ali com solo rochoso. Eu passava assim, por exemplo, no inverno, quando não chove muito. E toda a grama, tudo aquilo que tinha naquele solo, aquilo secava e as pedras apareciam lá imponentes, aquele chão marrom, né? Mas quando eu passava lá no verão, tempo de muita chuva, quase todas aquelas pedras estavam encobertas. Nascia uma grama, né? Ralinha, ali não era um lugar de árvores, era mais de capim, grama rala. Nascia ali aquela grama ali, a gente passava, olha lá no tempo de chuva, tudo verdinho, aquilo nascia e encobria aquelas rochas, aquele terreno rochoso. Mas quando chegava o inverno com pouca chuva, a gente passava lá e aquilo estava tudo morto. Eu lembro dessa passagem, o solo rochoso. O solo rochoso geralmente tem uma camada fina de terra por cima. Você joga a sementinha lá, nasce logo. Mas quando a semente precisa se aprofundar as raízes, então ela encontra uma grande resistência. Onde é que ela encontra grandes resistências? Ali dentro. Que são essas grandes resistências?
São as rochas que não permitem que a raiz da planta entre ali e ela prevaleça. Então eu não vou falar dessas rochas no quesito de pessoas perdidas. Mas vou falar para nós que somos crentes. O que são essas rochas? O que é que está dentro do coração do homem que impede a palavra de fazer a obra, de se enraizar? Então eu fiquei pensando, eu já conversei com muitas pessoas, crentes. E quando a gente toca em certos assuntos, por exemplo, a gente lê para elas assim, Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação existe para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando eu leio e falo com elas, Colossenses 1, 13, 14, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. E afirmo, nós, crentes verdadeiros, já fomos libertos do império das trevas. A palavra cai. Mas eu vejo que essas pessoas não conseguem acreditar. Eu vejo o solo rochoso. Que são essas rochas? Sabe o que são? Aqueles ensinos errados que elas tiveram no passado. Aquilo está dentro dela. No passado, está prevalecendo na vida delas. No passado, ensinado que o diabo retalha e manda seta na vida delas. Ensinaram tanta coisa para elas que não é o evangelho da graça de Deus. Levaram elas a todas as campanhas do Velho Testamento. Elas atacaram pedra em gigante imaginário, derrubaram muralhas imaginárias que caíram e nunca mais se levantaram. E essas pessoas às vezes ficaram anos nisso aí. E quando chega a palavra da verdade, aquilo cai, eu vejo algumas, nossa, me libertou, que maravilhoso. Mas quando a coisa precisa se enraizar, criar raízes, aquele depósito que fizeram antes no coração delas, aquilo é o solo rochoso. Então a palavra do reino cai ali, a palavra da lei está lá, a palavra do legalismo está lá, a palavra do sacrifício está lá, a palavra, as outras sementes, a palavra da salvação por obras, está lá, estão as rochas. Do esforço, aquele esforço da velha aliança, o desespero, está tudo lá. Mas quando cai a palavra da graça, que o homem não é salvo por obras nenhuma, que nós somos libertos do poder do diabo sem nenhum esforço, só pela fé em Jesus Cristo. Quando cai a palavra que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, e não tem nada a ver com falar em línguas estranhas. Então você vê que as rochas que estão lá, elas oferecem uma enorme resistência. Vocês estão entendendo, queridos? Quando aquilo, a verdade, quer se enraizar, às vezes a pessoa recebe logo com alegria. Aqui mesmo entre nós, no passado, quantas pessoas receberam isso que a gente ensina com alegria? É a graça de Deus, não vou largar um montão de coisa. Mas hoje, onde esses irmãos queridos estão? Alguns voltaram a acreditar na rosa dourada e no sal grosso, voltaram para trás. Voltaram a acreditar no manto do milagre que puseram lá no altar, voltaram para trás. Querem enraizar. Então você vê que as rochas estavam lá dentro. Olha o que Jesus Cristo diz. Ele diz assim, é o que ouve a palavra. O solo rochoso ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Agora ele mostra uma coisa interessante, ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Quer dizer que a palavra do reino traz angústia? Traz perseguição? Traz. Porque quando a gente não conhecia o evangelho, a gente fazia todas as campanhas que todo mundo faz. A gente passava o mesmo óleo que todo mundo passa. A gente acreditava na fitinha orada e no sal grosso. Não fazia essas mesmas coisas. Né? E nós éramos aceitos por todo mundo, porque todo mundo fazia isso. Mas depois que recebemos o evangelho da graça de Deus,
a palavra da verdade, descobrimos que tudo isso não passa de um fetiche, de um feitiçozinho disfarçado. Quando a gente descobre que esse monte de coisa orada não passa de uma macumbinha evangélica disfarçada, e a gente se afasta de tudo isso e fala, olha, agora eu vivo pela graça. E eles falam, você não vai mais na sexta-feira da libertação? Não, já fui liberto pelo sangue da cruz. Sabe o que acontece? Às vezes os nossos próprios familiares vão falar assim, ó, está desviado, está caído. Não, vamos para a nossa igreja, vamos lá. Vem o pastor das revelações. Ele está, o pastor das revelações vem aí, para você já não significa mais nada. Está vendo, está desviado, ó, meu irmão. Aí vem a vovozinha para o netinho. Neto, vem aqui. Volta para a igreja, como se ele tivesse perdido, né? Começa a perseguição. Vocês estão entendendo ou não? Começa a angústia, porque aí a pessoa começa a falar, a minha própria família, meus irmãos que me davam paz do Senhor, passa na rua, agora nem olha para mim, virei estranho. Não é assim? Agora que eu descobri que não faço mais jejum, que é obra de sacrifício, não tem nada a ver com a graça de Deus. Aí começa a angústia, a perseguição por causa da palavra, né? Eu andava de paletó e gravata, aquele jeito para ser santo, 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 santo. E achava que tênis era do diabo. Agora eu ponho um tênis e uma calça jeans, estou livre. Lá, desfiado, mundano. Não é assim? Começa a perseguição e a angústia. E no começo o crente não entende direito, vai passar umas angústias, mas fica firme. A perseguição vem por causa da palavra. Agora precisa ter coragem. Sabe que precisa ter coragem? Para você abraçar o evangelho e a graça de Deus e confiar só no que Cristo fez, em nada mais. Precisa ter coragem. Porque você vai ter que encontrar um mundo evangélico religioso que se opõe à obra da cruz. Você vai ter que combater o falso evangelho que só fala como ganhar dinheiro e só fala em sacrifício, Isaac, dá tudo que tem. O evangelho da macumba, que é campanha atrás de campanha, campanha atrás de campanha, e coisa orada atrás de orada. Você vai ter coragem para enfrentar tudo isso e permanecer na verdade. Precisa ter coragem para seguir a graça de Deus. E aqueles irmãos que eram amigos, eles vão começar a te olhar assim. E às vezes não vão gostar mais de você, porque você parece que se desviou da verdade. Vocês estão entendendo? Então essas pessoas têm tudo isso dentro delas. E quando chega a hora do vamos ver, o que Jesus explicou? Não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e volta para trás. Eu lembro quando eu entendi o evangelho. Quando eu entendi o evangelho, eu entendi o que eu fazia não era evangelho. E aí você tem que ter coragem para largar tudo. Aí larga. Sabe quando você ficou trabalhando 30 anos num lugar e você está quase para te aposentar e te manda embora? Aí você fica, não sabe nem para onde vai. Hã? Você fica assim agora. Ou eu volto para trás, ou permaneço. Não, mas quem conheceu a palavra não volta para trás, permanece. Então você passa por uns momentos de solidão, não se encaixa em igreja nenhuma. Um momento de julgamento dos outros para cima de você. Você passa um monte de coisa. Um monte de coisa, mas prevalece, a verdade prevalece. Vocês estão entendendo? Então esses aqui tinham tudo isso dentro deles. Mas foi de pouca duração. Jesus explicou que quando sai o sol, queima a planta e a planta morre. Então essas sementes que caíram nesse solo, qual foi o resultado? Se perdeu, solo rochoso se perdeu. Não deu em nada. Terceiro solo agora, vamos lá. Versículo de número 6 de capítulo 3. 7. Outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. E aí ele vai explicar, no versículo de número 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, presta atenção, é Jesus falando, o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo,
A fascinação das riquezas sufocam a palavra. A palavra caiu ali, mas encontrou outras sementes concorrendo com o espaço. Quais eram? A fascinação pelo mundo, a fascinação pelas coisas, pelos cuidados do mundo. E a fascinação pelas riquezas sufocaram a palavra. E se tornou uma coisa infrutífera. Então deixa eu falar uma coisa para você. O dinheiro é uma coisa boa, é uma coisa boa. Você não come se não tiver dinheiro. Você vai morar mal se não tiver dinheiro. Você vai passar aperto se não tiver dinheiro. Vai passar necessidade. O dinheiro em si não é uma coisa ruim. Ele faz bem. Quisera que todos vocês tivessem muitos reais no bolso, na poupança, nas aplicações, né? Então o dinheiro em si não é uma coisa má, ele faz bem. A igreja precisa de dinheiro, precisa. Nós temos que pagar o aluguel, se não tiver dinheiro nós vamos pagar. Então tudo isso faz bem. Precisamos ter o dinheiro, mas o problema é que o dinheiro exerce um domínio tão grande sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa cabeça, que nós corremos o risco de nos tornarmos escravizados por ele, dominados por ele. Deixá-lo concorrer com a nossa própria fé. Então o dinheiro em si não é mal. O problema é que ele passa a ter um controle enorme sobre a minha vida. E se eu não tomar cuidado, ele acaba sendo o meu Deus, o meu dominador, o meu Senhor, ao passo de eu ser o Senhor e dominador dele. Então Jesus Cristo disse, a outra parte caiu em solo espinhoso. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Então vamos ver alguns versículos que os pregadores da prosperidade nunca vão ler isso na televisão e nem pregar isso para vocês. Então vamos lá, 1 de João capítulo 5. Vamos lá, João falou sobre isso. Eu tenho que ter uma visão do mundo. 1 de João capítulo 5. Então nós vamos ler ali, versículo 18, mais a tônica ao 19. Ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não é não peca, tem tradução que fala não peca, ele está dizendo não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Agora ele diz no versículo 19, sabemos que somos de Deus. Você sabe que você é de Deus? Agora olha o que João está dizendo. João é alguém com entendimento, conhece Jesus. Ele diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está jaz no maligno, sepultado no maligno, sepultado no diabo, no sistema. Agora, presta atenção, o que João tem na mente? Que mundo João conhecia? João não conhecia os aviões que passam aqui nessa rota a cada um minuto e meio. João não conhecia sobre esse seu celular que está aí, esse smartphone de última geração aí. Não sabia de nada sobre telefone. João não sabia nada sobre carro, sobre televisão. Não conhecia nada dessas coisas. Que mundo João conhecia no tempo dele? Os jumentos, os bois, a agricultura, as terras cheias de poeira, as casas feitas de pedras, o comércio que tinha naquele tempo. Que mundo João conhecia quando ele fala assim, olha, o mundo todo está sepultado. Sepultado onde? Como se existisse um grande túmulo e o mundo todo está sepultado no maligno. Quando você vai naquele cemitério antigo, está lá escrito. A estrelinha do nascimento, a cruzinha da morte, está lá. Aqui jaz, né? Agora os cemitérios de hoje é tudo uns jardins, é jardins para todo lado bonito, cheio de orquídeas nas árvores, né? Mas os antigos está lá. Aqui jaz, fulano de tal, querendo dizer o quê? Foi sepultado aqui, fulano de tal. Então, meu irmão, quando ele fala esse mundo, é esse sistema que nós estamos vivendo, esse sistema político mundial, esse sistema de comércio mundial, essas coisas todas, tudo que está aí está sepultado no maligno. Você acredita ou não? Por trás de tudo isso tem a corrupção, tem a ladruagem, tem a mentira, tem o suborno,
Tem a corrupção, é dificílimo. Você vai lá comprar 1 quilo de açúcar no mercado, você sabe que aquele quilo de açúcar pode ter tido corrupção entre o vendedor e o comprador? O mundo todo está corrompido. Você acredita nisso ou não? Tudo está corrompido. Olha a nossa nação como está, e toda hora vem para fora a roubalheira, o suborno, o país todo está assim, o mundo todo está assim, tá ou não está? Então o mundo todo ele está sepultado no maligno, o mundo todo. O comércio está sepultado no maligno, as transações estão sepultadas, tudo que você possa imaginar está sepultado. Esse mundo ele está totalmente condenado, desde lá de Gênesis ele está amaldiçoado. Sim ou não? Então olha o que João está dizendo. O mundo todo está nessa situação. Agora ele vai tecer algumas coisas. Olha aí mesmo em João capítulo 2. Volta um pouquinho. Capítulo 2, 15 e 17. 15 a 17 ele diz assim: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Então preste atenção à batalha que nós travamos. Porque tem tanta coisa no mundo que é gostoso, não é? É bom. Nos proporciona um prazer, satisfação, sim ou não? Ele não está mandando você se alienar do mundo. Mas ele está dizendo que você não pode ser controlado, não pode ser controlado. Você que crê de verdade. Então ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Agora, repare bem o mundo que ele vivia e o que nós vivemos hoje. Pois aquele que amar o mundo, o que ele diz? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele diz, porque tudo que há no mundo, presta atenção, a concupiscência da carne, quanta coisa dá prazer para a carne, fala a verdade. Sim ou não? É uma enxurrada de coisas dizendo, faça isso, compre aquilo. Sua vida vai ser melhor assim, você vai ter mais prazer assim, você vai ficar mais bonita assim, você vai ficar mais magrinho assim, não é verdade assim ou não? Você vai ficar mais jovem, né? Você vai... Eu falo uma propaganda, você vai ter corpinho de 60 e potência de 20. Não tem isso na televisão. Então, tem tanta coisa, nós estamos vivendo numa época de muito prazer, de muita satisfação, de muita facilidade. Corpinho de 60, potência de 20, hein? Mas é isso mesmo. Agora, presta atenção, até onde eu sou dominado. Essa é a questão. Até onde eu estou dominado, até onde a minha cabeça está feita com esse sistema, até onde esse sistema me controla, me domina, me subjuga e me escraviza. Paulo disse, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então é uma grande batalha contra o sistema que nós estamos travando. E depois ele diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, procede da onde? Não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, quanto mais eu vou me entregando, presta atenção, quanto mais eu vou me entregando para tudo isso, por isso que você tem que ser sábio, até onde eu posso ir em certa coisa, até onde eu me entrego para aquilo, até onde eu vou consentir que isso entre dentro de mim? Porque se estiver me dominando, eu preciso começar a pensar e já reagir. Senão eu vou me tornar escravo de situações que vão me prender e alterar a minha fé, intervir no meu relacionamento com Deus. Concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece. Então, agora o dinheiro me dá tudo isso. Uma pessoa cheia de dinheiro, ela quer aquele carro, ela vai lá e paga à vista. Eu vou lá para Itália, eu vou lá para França. Ela não tem restrição. Vocês estão entendendo isso ou não? E se tirar tudo isso dela da noite para o dia?
capaz de se matar. Sim ou não? Então, eu posso ter tudo isso com muita sabedoria e não ser escravo de todas essas coisas. Agora, vamos lá. Vamos ver as palavras de Jesus Cristo. Já lemos aqui os dois de João, Mateus capítulo 6. Olha, não sou eu que estou dizendo isso. É Jesus que está dizendo isso. Isso aqui dificilmente alguém que vem na televisão vai te pregar. Aquele que vai falar, manda 1 milhão para mim, manda o trízimo, dízimo, carnê. Ele nunca vai ler esses textos para você. Ele vai dizer, se você fizer tudo isso, você vai prosperar. Você vai ficar rico, você vai ficar. Ele quando está precisando de alguma coisa, ele vai vir pregar prosperidade o tempo todo. Manda para mim que você vai ficar rico, você vai ficar, olha, eu sou a boa terra, plante em mim a coisa. Ele vai falar isso. Então, Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Vamos lá, Mateus 6, eu estou indo em João. Espera aí. Foi Jesus que falou isso. Ele disse, Mateus 6, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. O que Jesus está querendo dizer? Que você não tem que ter nada? Não. Se você puder ter coisas, é bom. Mas ele está dizendo, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e não roubam. Porque onde está o teu tesouro, o que vai acontecer? Ali também, preso ao teu tesouro, estará também o teu coração. Então, ele não está mandando que você não tenha nada. Se puder ter, tenha. E use bem. Mas o problema é que ele está dizendo que aonde é que está o meu tesouro é o que vai governar o meu coração. É o que vai motivar a minha vida a governar o meu coração. É o que vai me controlar, vai determinar os meus passos. É o que vai ter uma influência enorme sobre a minha vida, quer queira ou quer não, ele está dizendo isso. E depois ele diz no versículo 24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então ele está dizendo que a riqueza pode se tornar um senhor na nossa vida. E ele diz que não dá para servir a 2 senhores. Ou eu vou me devotar a um e desprezar ao outro, ou servir ao outro e desprezar aquele. Então ele apresenta os 2 senhores. Não poder servir a Deus e às riquezas. Mas a riqueza em si não é má. O problema é quando ela se torna mamon. Tem tradução que está mamon. Ela se torna o Deus da minha vida. O Deus da minha vida. Então, meus irmãos, presta atenção. Eu conheci pastor que quando começou a igreja pregava o evangelho. Falava a verdade, pregava a obra da cruz. Aí conforme a igreja foi crescendo, começou a entrar mais recursos, a linguagem, a pregação começou a mudar. E hoje eu vejo alguns deles que só falam em dinheiro. Tudo que eles pregam, eles falam em prosperidade. Fizeram das suas igrejas um comércio de coisas. Tudo tem um custo, tudo é um sacrifício. Não pregam mais o evangelho da graça de Deus. Não falam mais do que Cristo fez na cruz. Por quê? Eles melhoraram de vida. Eles enriqueceram. E já eles sabem que se eles voltarem atrás e começarem a pregar a graça de Deus, é provável que tudo aquilo que eles conquistaram, eles vão perder. E aquela multidão não vai mais gostar. E então agora eles não querem mais abrir mão para falar a verdade. Então eles vão ficar naquela enrolação, dominados. Presta atenção. A igreja, ela traz oferta. O que é para se fazer com essa oferta? O pastor não pode pegar essa oferta e comprar coisas para ele, a não ser que a igreja consinta. Deixa eu te falar isso. Sabe quando você tem que uma dinamite na mão, sim ou não? E aquilo está aceso. Se você fizer coisa errada, aquilo vai explodir. Mais cedo ou mais tarde vai explodir. Então qual é a prioridade de qualquer real que entra na igreja? O que o pastor tem que pensar?
eu tenho a despesa disso, de aluguel, eu tenho uma programação de rádio para pagar. Quem está desempregado na igreja e às vezes precisa que a igreja pague um aluguel, tem que ver tudo isso detalhadamente. Essas são as prioridades. Vocês estão entendendo ou não? Né? E se sobra alguma coisa, não vai gastar a seu bel prazer. E se o pastor precisa de alguma coisa maior, tem que chegar para a igreja e falar, olha, eu estou precisando disso. Eu estou passando por isso, preciso que a igreja, falar a verdade, pôr para fora aquilo que é verdade. Sim ou não? Porque aquilo é tirado, aquela oferta é recebida em nome de Deus. É dita assim, é para a obra de Deus. É ou não é? E aquilo a gente não ora, não se torna uma coisa santa e limpa, sim ou não? Mas não é para a liderança comprar uma casa de 10 milhões, comprar um jato particular, entende? Se ostentar com um monte de coisa. Achar que ele tem direito, que tudo isso é dele. Ele não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, o que vai acontecer? Ele está fazendo aquilo que Deus não aprova que seja feito. Está bem claro isso na sua mente? Sim ou não? Então, tanta gente que pregava o evangelho simples, verdadeiro, não prega mais, só prega prosperidade. Pode ver. Muitos que aparecem aí na internet, falava até quanto é prosperidade. Agora que enriqueceu é o que mais prega prosperidade. Aparece um vídeo ele pregando contra... E outro agora, você vai prosperar, não paga o aluguel, manda para mim que Deus vai te dar uma casa própria. Não é? Você não vê isso? Vê ou não vê? Virou! Virou por quê? Virou por quê? Quando Deus, o dinheiro se torna mamon, a riqueza se torna mamon, controla a minha vida, meus pensamentos, tira meu sono, sabe, me faz ser avarento, eu quero mais, eu vou atrapalhar meus funcionários, vou pagar menos, sabe, eu vou me tornar mesquinho, se torna Deus na minha vida, então eu perdi o controle. Às vezes, eu não vou falar mal do português não, vai ter um português que comia o pão velho, para economizar e não comprava pãozinho novo. Ajuntou uma fortuna, morreu, e os filhos gastaram essa fortuna. Vocês estão entendendo, queridos? Sim ou não? Vai aí para Mateus capítulo 20. Falei bem o português? Até parece, né? Não, Mateus 19, olha isso aqui, eu vou ler isso para você com respeito por cada um de vocês. Mas Jesus disse isso, olha lá. Mateus 19, 16. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Olha, ele pensava que podia fazer alguma coisa para alcançar a vida eterna. Olha o conceito de vida eterna, por obras, por fazer coisas. Respondeu Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus aponta a lei para ele, Jesus está cumprindo a lei, aponta a lei para ele. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres. Não mandou dar no templo nem na igreja, mandou dar aos pobres. E terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então ele veio com uma boa intenção. Eu quero a vida eterna. Mestre, bom mestre, o que eu vou fazer para lhe dar a vida eterna? Ele vinha assim dizendo, olha, agora ele vai fazer. Vai dizer assim, faça isso, faça aquilo, está resolvido. Mas Jesus viu que o que dominava, o Senhor da vida dele, aquela coisa de querer a vida eterna, não é uma coisa séria. O mamon, o príncipe da vida dele, era o que ele possuía. Então Jesus diz, vende tudo que tem e dá aos pobres. Você vai ter um tesouro no céu, depois vem e segue-me. O que aconteceu com ele? Ele foi triste, ficou decepcionado, porque ele era dono de muitas propriedades.
Continua a leitura. Então disse Jesus aos discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ah, não pode ser, pastor. Os da doutrina da prosperidade lá, daquela igreja, está amarrado, está amarrado, está amarrado. É do diabo, ou seja, vamos falar isso na hora. É Jesus que está dizendo. Não sou eu que estou inventando, é ele que está dizendo. Ele falou isso. Por que ninguém lê isso na televisão? Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem poderá ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse: o impossível dos homens, isto é impossível aos homens, ser salvo é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Para até aí. Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. O que é agulha? A cidade era cercada por muralhas e portões. E entre os portões e a muralha eles deixavam pequenas passagens. Porque quando escurecia, eles trancavam os portões da cidade. Mas muitos viajantes, pessoas que moravam lá, vinham já à noite. E não podia manter o portão da cidade aberto. Então tinham pequenas passagens que eles iam, abriam por ali e entravam os moradores da cidade por ali. Isso era chamado agulha. Agora, um camelo, quando ele vinha com um camelo cheio de mercadoria, para o camelo passar ali, tinha que pôr o camelo de joelho, entortar a cabeça dele. Era uma enorme dificuldade para ele passar e entrar dentro da cidade por aquele fundo de agulha ali. Era difícil. Para passar, um homem passava, mas um camelo era uma coisa dificílima. Então Jesus Cristo disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo daquele espaço ali, que é pequeno, do que um rico entrar no reino de Deus. Então nenhum rico é salvo, muitos ricos são salvos. Mas por que ele está dizendo? Porque quando a palavra cai lá, o governo que tem na mente, no coração da pessoa é muito grande. Ela está dominada. E quando a palavra vem e ela tem que se abrir para tudo aquilo, ela está presa. Então dificilmente, olha, Jesus disse isso, foi eu. Está escrito. Eu gosto de falar isso. Tem gente que não vai gostar do que eu estou falando. Tem. Mas dificilmente entrará no reino dos céus. Vocês estão entendendo isso ou não? Porque a coisa domina, meus irmãos. A coisa domina. A coisa domina. Vamos mais um texto, vamos lá. 1 Timóteo, vamos lá. 1 Timóteo, antes de Hebreus, Tito, 1 Timóteo. Vamos ver o apóstolo Paulo, o homem que escreveu metade do Novo Testamento, que entendeu o evangelho da graça de Deus, que veio, é o pregador separado por Deus para pregar para nós que somos gentios, que viu Jesus e ficou cego. 1 Timóteo capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 3, onde Paulo diz para Timóteo: se alguém ensina outra doutrina, presta atenção, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Para aí um pouquinho, não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo? Vai um pouquinho para frente e você vai chegar em Hebreus, aí, Hebreus 1:1. Leia e entenda isso, Hebreus 1:1. O que diz? Poucas páginas para frente, marca lá Timóteo com o dedo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como que Deus falou? De muitas formas e de muitas maneiras. Falou para quem? Aos pais. Quem são os pais? O pessoal do Velho Testamento. Como que ele falou? De muitas formas e muitas maneiras pelos profetas. Nestes últimos dias, onde está a voz do Filho? Aonde está a doutrina de Cristo? Onde está? Ele diz, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiros sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
Então qual é a doutrina de Cristo? Aquilo que veio depois da cruz. Essa é a voz do Filho. Isso é a fala de Jesus Cristo. As cartas de Paulo, todo esse Novo Testamento. Isso é a voz do Filho e a doutrina de Cristo. Não precisa Deus falar mais nada. Tudo que ele tinha que falar está aqui registrado na nova aliança. Essa é a voz de Deus. Não adianta querer procurar a pessoa, Deus vai falar comigo, Deus vai falar fora da palavra, não é a verdade, não é a voz de Deus. Deus falou tudo que tinha que falar através do Filho, está aqui na nova aliança. Então vamos ler de novo, volta lá para Timóteo. 1 Timóteo 6. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões de contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, olha lá, supondo que a piedade é fonte de lucro. Quem são esses? Esses que usam a fé, que usam o evangelho para ter lucro, para se enriquecer, são eles. Nada entende, são enfatuados. Continua. De fato, versículo 6, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Presta atenção. Olha, isso era o apóstolo Paulo que disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tendo sustento e com que nos vestirmos, estejamos contentes. Então, meu irmão, pare de praguejar, que isso, que aquilo, eu preciso comprar aquilo, eu não tenho isso. Para! Chegou lá, está só o arroz, feijãozinho, glória a Deus. Põe uma farinha, tem farinha? Está barata a farinha. Lá no Berga tem aquelas farinhas que não é ensacada, é a granel. Baratinha. Pega ela. Fica feliz. Jovem, para de ficar, mãe, não gosto disso, mãe, não gosta daquilo. Ai, o tempo todo come, dá graças. E daí o seu tênis não é de R$500, qual o problema? Vai passar cartão para ficar endividado para pegar o tênis de R$1.000? Para quê? Não, vão olhar para o meu pé. Olha a cabeça deles. E vão ver que não é de marca. Dá graças. O que você tem na sua casa? Dá graças. Pastor, meu colchão está até meio fundinho. Dá para comprar outro? Não. Então vira. E dá graças. Olha, aprenda a valorizar tudo que você tem, por mais simples que seja. Tá barrigudão? Graças, Senhor. Não fica assim, que desgraça a minha barriga. Irmã, tá com um pneuzinho a mais aqui, não fica assim, que droga. Ai, meu Deus, corre. Aparece lá, compra essa cinta que você fica magrinha, aí você se enrola. Não adianta, não fica se desprezando. Dá graças, mas come menos. Ou então faz que nem eu, solta a camisa, não põe mais camisa para dentro da calça, solta que a barriga some, você fica à vontade e não fica tudo assim, ó, né? Aí quando filma lá, você é até mais magrinho. Mas eu quero que você veja o coração do apóstolo, presta atenção, tendo sustento com o que nos vestirmos, estejamos contentes. Então dê graças por tudo que você tem a mais, graças, não tem muito, valorize o que tem, não fique praguejando e pondo defeito. A televisão ainda não é aquela televisão, calma, não fica essa droga, comprou já o conversor, vai vendo, até dá certo. Posso dizer uma coisa para você? Quando eu entendi isso, que alegria, porque eu nunca tive muitas coisas. Mas que alegria. Eu aprendi até a valorizar o cafezinho. Sabe aquele cafezinho que você acorda logo cedo, né? Não comeu nada, você bebe 2 copos de água para lavar o estômago. Aí você toma aquele cafezinho, eu sinto assim, graças, Senhor.
Aí veio uma gata lá que não era minha, mas ela veio, quis ficar em casa e agora virou minha amiga. Aí ela vem, minha, olho para ela assim, você é feinha, mas graças por você. E lá vem e roda em mim. Meus irmãos, quantos motivos nós temos para dar graças, se alegrar, parar de resmungar, parar de reclamar, de praguejar, sabe, tudo está difícil. Não, tendo o que comer e tendo o que vestir, você está aí com uma roupinha, e daí que não foi caro, não é cara, né? Vai lá como é que é aquela loja ali na Guapira? Vai lá na Caidu. Não faço cartão, pague à vista. Dê graças. E ele diz, tendo sustento que nos vestir, estejamos contentes. Agora ele fala, olha, não é errado ser rico. É uma bênção, tomara que vocês todos se tornem ricos aqui. Aí a gente compra um prédio próprio e sai do aluguel. É ou não é? Tomara. Mas os que querem ficar ricos, ela cai em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tem aquele trabalhador que lutou, que se esforçou, que abriu uma firma, que ficou rico. Esse é louvável. Mas quando ele enganou, pegou propina, farciou, roubou, explorou, vocês estão entendendo? Ele vai caindo num buraco, ele não está vendo. Ele diz, cai em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Vocês viram que o ex-governador do Rio fez? E a esposa dele fez? Será que ele pegando todos aqueles milhões, fazendo tudo aquilo, ele não sabia que uma hora alguém iria enxergar, ficou cego? Olha como ele se afundou numa loucura. Será que acabou com o Estado? E achou que ia dar a volta por cima? Eu acho que ele fez o Congresso. Ficou cego. Vocês estão entendendo ou não? Destruiu o Estado todo. Olha a concupiscência insensata, a coisa que está no coração dele, vai ficando cego, vai ficando cego. Afoga os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Agora volta lá, Mateus, onde nós estávamos, 13, volta lá. Mateus 13. O que Jesus Cristo disse desse solo? Ele diz, versículo 7, o que caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra caiu lá, porém os cuidados do mundo, e a fascinação das riquezas, o que fizeram? Olha as outras sementes que estavam lá, sufocaram a palavra e fica o quê? Fica infrutífera, não produziu nada, aquilo se tornou perdido ali dentro, não produziu nada. Olha, Jesus está dizendo isso, não sou eu. Vocês estão enxergando isso ou não? Repare quantas coisas tem dentro das pessoas que se opõem à verdade, que está lá dentro, está lá dentro. E agora, finalmente, vamos lá, o último solo. Posso passar 5 minutos? Sim, amém, obrigado. Nem olhei para vocês. Versículo 8 de Mateus 13. Enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Aí ele explica. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O que caiu é boa terra. Agora, todos nós, quando chegamos diante de Deus, não somos boa terra. Nós trazemos tanta coisa dentro de nós. Sabe aquele trator que vem com aquela espiral para revolver terra? Como chama aquilo? Patrola. Aquilo vem assim, ó. Ele vai fazendo um buraco na terra, vai tirando os tocos e as pedras. Todos nós passamos. Nós não nascemos boa terra. O fruto não vem da noite para o dia.
Todos nós precisamos que Deus faça um trabalho no nosso coração, na nossa terra, revolva um monte de coisa que está ali elogiada, aquele monte de toco, aquele monte de pedra, aquele monte de religiosidade que a gente tinha. Olha para você chegar nos dias de hoje, que agora você compreende a graça de Deus e viu que você saiu do sistema. Quantos anos demoraram? Quantas coisas tinha dentro de você que você julgava? Isso é certo, isso é verdadeiro. Pode ter até pregado, afirmado e lutado por aquilo, que hoje você vê que não deu em nada e não era. Quantas coisas tínhamos dentro de nós. Hoje você entende, a graça de Deus está firmado. Olha como Deus foi trabalhando dentro de você esses anos passados todos, parte por parte. Parte por parte, tirando uma coisa ali, tirando uma religiosidade aqui, tirando um véu aqui, tirando um toco aqui, até o quê? Que a boa terra começou a surgir. Fico pensando, a gente recebe irmãos que vieram de lugares de lei, e aqui nós temos o costume de não deixar falar logo no começo. Por quê? Porque primeiro a palavra precisa fazer a obra. Tudo isso que a gente prega precisa fazer uma obra profunda. E isso não se resolve em uma semana. É anos ouvindo o evangelho. Que às vezes tirou a parte de cima, mas tem umas pedras lá embaixo escondidinhas. E isso vai criar obstáculos e problemas. Por que eu não trago um monte de gente para pregar aqui? Qualquer um. Sabe por quê? Para preservar vocês. Porque se vem aqui o Salamantura, Ralabacaia, e começa, você de camisa preta, receba, olha o anjo, vai destruir tudo que esses anos todos eu estou construindo em vocês. Vocês podem se encher de me ouvir, mas para pregar aqui vai ter que falar a mesma linguagem do evangelho, senão, não vou estragar tudo aquilo que foi construído. Vocês entendem ou não? Com respeito eu falo isso aí. Então, para se tornar a boa terra, às vezes demora anos. Olha por onde você passou, os caminhos, o que você teve que sofrer em certas coisas, as decepções, o desprezo. O momento que você chegou, não sabia mais nada, porque nada, desconsolado, angustiado, e agora resolveu até parar, eu vou parar com tudo. Tudo isso era um processo de Deus revolvendo. Imagine uma pessoa que ficou 20 anos debaixo da lei. Vai ter que revolver 20 anos de religiosidade da cabeça e do coração dela. Olha o trabalho, é mais fácil se escandalizar e voltar para trás do que deixar a operação do Espírito Santo triturar, revolver tudo aquilo e tirar tudo aquilo dali de dentro. Sim ou não? Mas depois de um tempo essa boa terra começa a surgir, você entende? E depois quando a semente cai ali, qual é o resultado? É o resultado que agrada a Deus. Olha aqui o que ele disse, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. De vez em quando alguns irmãos assim, pastor, eu não compreendia isso. Eu lembro do Galdino. Galdino, posso te pôr no fogo aqui, Galdino? Galdino, quando ele chegou na igreja, ele perguntava um monte de coisa. A cabeça dele estava assim, tinha que ter uma paciência, né? Mas a coisa foi caindo. Hoje eu converso com o Galdino. É outro homem. Outra cabeça. A terra ficou boa. Ficou ou não ficou? E o fruto vem. O fruto vem. Planta um. Olha o que ele diz. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende. Agora estou compreendendo o sacrifício da cruz, o sangue derramado, o evangelho da graça, a salvação eterna, o Espírito Santo em mim. Eu não sou salvo por obras, eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus, comprado pelo sangue, liberto do império das trevas. Tudo isso eu não via, mas agora eu vejo. Compreende. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. Vai frutificar, vai produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. Né? Vai se multiplicar aquilo que foi caindo e vai se multiplicando. O teu entendimento vai crescer. De uma coisa que caiu aí dentro vai brotar um mundo de revelação da palavra de Deus. E não somente isso, você vai poder passar isso também para outras pessoas.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende e frutifica, entende? Por isso que a gente tem que ter muita paciência. Às vezes para frutificar demora alguns anos, meus irmãos. Eu vejo as pessoas dizem que quero fazer obra. Eu pergunto assim, quanto tempo faz que você encontrou Jesus? 2 anos. Fala assim, Deus te abençoe, mas você vai esperar mais uns 10 para começar a entender as coisas direito. Aí não suporta, vai correr atrás de tudo, vai encher o coração de um monte de coisa. Às vezes a pessoa fala assim, quero ser pastor, quantos anos faz que você encontrou Jesus? 3. Aí eu penso assim, vai demorar uns 12 ou 13. Se ele se aplicar, até ter a formação aqui dentro, a cabeça está formada pela verdade, conhecer claramente. Uma vez eu fui pregar numa igreja, terminei de pregar, veio uma irmã assim para mim. Ó, pastor, Deus, né? Me revelou, me deu 1000 recados. Aí eu olhava assim, eu perguntei para ela assim, irmãzinha querida, quanto tempo faz que você encontrou Jesus? 2 meses. Vocês estão entendendo? Estava num meio que só dava recado, então achou que já devia ser missionária. Não leu nem João inteiro ainda em 2 meses. Já estava revelando isso que te digo, e um monte de gente inexperiente acreditando que já era dom de Deus. Vocês entendem, não? Hã? Sabia nada. Eu não vou falar isso para ela. Eu falei, tá bom, Deus te abençoe, obrigado. Mas sei que ela vai passar pelo arado ainda. Vai passar se quiser que a coisa produza. Somos boa terra? A boa terra está aí? Amém. Fala assim, amém.